Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou de terminar lá em Cali, América de Cali 1, Corinthians 1. Pelas circunstâncias do jogo, um empate muito importante, um pontinho, digo até fundamental, para a gente não começar com de 6 pontos disputados, 0 pontos. Acho que por tudo que aconteceu no jogo, talvez no final ficou até com um gostinho de que dava para ter virado a partida. De um Corinthians hoje que, na minha visão, a gente teve um time pré-mexida do Ramon Dias e um time pós-mexida, né? As substituições ali surtiram muito efeito, a entrada do Carrilho, principalmente do Carrilho, Yuri e Bidon. Vou fazer um pós-jogo um pouquinho diferente hoje, porque talvez eu esteja muito achincalhado por normalizar o que está acontecendo na Sul-Americana, porque eu acho que são diversos fatores que estão jogando muito mais contra nós do que a nosso favor. Antes de falar do jogo em si, vale lembrar que estamos cheios de desfalques, como Hugo Souza, Gustavo Henrique, Anrileri, hoje Memphis e Coronado, sem o Garro. Então, são jogadores que a gente sabe que sim, fazem falta para nós. Fora isso, começamos o jogo sem Ranieri, Carrilho e Yuri, que também vem fazendo diferença nas partidas, né? É nítido ver que quando o Carrilho entrou, ele mandou no jogo praticamente, né? Então, o que me pega, por outro lado, é que tanto na semana passada quanto hoje, vários jogadores que estão tendo oportunidade de jogar e mostrar o futebol, estão tendo essa chance, não estão mostrando nada, né? Exemplo do Maicon, do Thales Magno e de alguns outros jogadores também. Então, tudo isso fica um pouquinho incômodo para nós torcedores que estamos assistindo o jogo, né? Na minha opinião, o que aconteceu semana passada na Arena, na derrota para o Huracan, é uma coisa muito fora da curva. É só ver que no recorte, enquanto o Emiliano e o Ramon chegaram no Corinthians, desde que eles chegaram, é a única derrota que a gente sai realmente chateado da Arena, porque eles perderam 2 jogos em casa, os 2 na Sul-Americana. Só que antes, a única derrota deles em casa tinha sido para o Bragantino. A gente passou nos pênaltis naquela noite que o Hugo pegou 3 pênaltis seguidos e tudo mais. Então, a nossa derrota que a gente sentiu mesmo foi contra o Huracan, mas um horário ruim, não estou colocando culpa no horário, pelo amor de Deus, tá? Mas um horário ruim, torcida ainda chegando, até o clima mesmo da Arena, estava lá, até o clima estava meio diferente. Comparado a sábado contra o Vasco, parecia totalmente outra torcida até. Então, o clima nas arquibancadas, dentro de campo, ainda um pouco de ressaca, vindo de uma viagem da Bahia, também de um empate importante lá que a gente conseguiu no fim do jogo. Então, acho que foi muito atípico o que aconteceu semana passada, mas que talvez, como a gente sabe que só o primeiro do grupo classifica, mas que talvez essa derrota nos prejudique muito lá na frente na Sul-Americana. Mas são coisas que acontecem no futebol e a gente não pode ficar colocando culpa por essa derrota apenas, porque acho que, na minha opinião, o que aconteceu com o Corinthians semana passada é um negócio muito atípico dentro de casa, falando no recorte recente desde que o Ramon e o Emiliano chegaram aqui. Dito isso, hoje, os reservas decepcionaram muito no primeiro tempo. Foi uma partida muito ruim mesmo. Para falar um pouquinho rapidinho do primeiro tempo, a minha percepção: o América de Cali chegou mais no começo do jogo, seja com cruzamentos, muitos chutes de fora da área também. Mas logo no começo, ali, 8, 9 minutos do primeiro tempo, eles deram a bola para o Corinthians. Tanto que aos 9 minutos, o Corinthians sai lá com o André Ramalho de trás, faz boa troca de passes, o Romero cruza. O goleiro dá um tapinha quando o Héctor Hernandes vai para cabecear. A bola ainda sobra com o Corinthians. O Maicon acha um bom passe para o Thales Magno, que ele vira e bate de esquerda mal pra caramba. Aos 23 do primeiro tempo, se eu não estou enganado, 23, 24, num lateral, o cara tá sozinho na intermediária para receber. Acha um passe pro atacante que leva para o meio, bate de esquerda e faz o gol do América de Cali. Então o Corinthians toma um gol de lateral, desatenção. Se você pegar o gol que o Corinthians tomou na semana passada, os 2 gols foram falhas individuais ou desatenção. Hoje, mesma coisa, desatenção, e faz parte, é um time que não está jogando entrosado, mas ao mesmo tempo não consigo ver, como eu falei, os reservas dando muito valor a essa chance que eles estão tendo. Enfim, foi um primeiro tempo, depois disso, que tomamos o gol, foi ruim, ficamos muito mais perto de tomar o segundo do que empatar. O Bidu ainda no fim do primeiro tempo dá um chute cruzado ali, que não é um chute nem um cruzamento, é um chutamento ali e tal. Mas, enfim, acaba o primeiro tempo, vamos pro segundo tempo. Logo, com 2 minutos do segundo tempo, gol dos caras. Inacreditável, né? Você fala, pô, vai ser a mesma coisa do Barcelona, né? Aí o gol anulado, para nossa sorte, o cara estava impedido, ainda bem. E os caras indo em cima, até que veio a mudança que eu comentei no começo do vídeo, né?
Enfim, veio a mudança, com Carrilho, Yuri e Bidon, acho que saiu Martinez e eu vou tentar lembrar aqui, falando aqui na hora, dá uma atenção aqui, eu esqueci de cabeça quem saiu, o Thales Magno e mais um. Se eu lembrar, eu vou falar aqui também, peço desculpas, mas essas mudanças, essas mexidas surtiram muito efeito, né? Surtiram muito efeito. O Carrilho entrou mudando o jogo, logo de cara ele já, acho que aos 25 do segundo, dá um belo passe pro Héctor Hernandes que domina, na pequena área, faz o gol, empata o jogo. Com todo respeito, nem acho que ele foi tão mal na partida hoje, o Héctor Hernandes, viu? Nem acho que ele foi tão mal. Mas faz o gol, fraquinho, pô. O atacante tem que fazer gol. O centroavante, se ele é centroavante, ele tem que fazer o gol que ele perdeu. Faz o gol, empata o jogo ali, você murcha o estádio, tem mais 20 minutos para tentar virar. Mas enfim, depois o Carrilho de novo no cruzamento, o Héctor se joga na bola no peixinho ali, o goleiro dos caras faz uma defesaça também, faz uma defesaça para escanteio, você fala, puta, não é possível, né? Não é possível que essa bola não vai entrar. E esse que aos 35, o Mateuzinho recebe uma bola, aliás, um passe do Carrilho ali, meio de chaleira ali, pô, que bola. O Carrilho entrou hoje, mandou no jogo, desde que ele entrou, mandou no jogo. Mateuzinho tabela com o Héctor Hernandes, bate de esquerda, a bola desvia e entra. E sensacional, né? Pontinho importante, gol que vibramos pra caramba aqui. Também depois o Romero recebe uma bola, capricha um pouquinho mais no cruzamento ali pro Yuri. O Yuri no fim do jogo bate uma bola de esquerda que desvia, vai para escanteio. Aí nesse escanteio o Carrilho bate, mas a zaga tira e o jogo termina. Enfim, como eu falei, pela circunstância da partida, um ponto importante. Não estamos totalmente mortos, digamos assim, na Sul-Americana. Temos ainda 2 jogos em casa, 2 jogos fora, acho que tem muita coisa para acontecer. Na pior das hipóteses, se a gente classificar em segundo, ainda temos o tal dos playoffs que eles falam, né? Recebendo algum terceiro colocado da Libertadores. Quem sabe a gente não consiga se manter na briga também. Mas é isso, acho que, num geral, minha percepção é que, infelizmente, muitos dos reservas não dão muito valor ou não conseguem aproveitar tão bem as chances que eles têm, as oportunidades que eles têm, o que é uma pena, né? Porque são jogadores que têm que ter mais minutagem também para nos ajudar dentro de campo, até porque no sábado é um derby de novo, terceiro derby em menos de um mês, né? O primeiro jogo foi 16 de março, o segundo dia 27, agora já dia 12 de abril já tem outro. Então é um jogo muito complicado na Arena Barueri. O Corinthians nunca venceu um clássico na Arena Barueri também. Falei para vocês depois do jogo do Vasco aqui que eu tenho muito receio desse derby no sábado, porque eles vêm mordidos. Vocês sabem como é. Parece que o Maurício vai voltar, a chance do Paulinho estrear. É sempre assim. Quando o Corinthians volta todo mundo, joga Evair, Marcos, Ademir da Guia, vai jogar todo mundo. Enquanto isso, a gente sem Hugo Souza, sem Garro, provavelmente sem Gustavo Henrique, sem Anrileri. Então é complicado. Pode ser que não jogue o Memphis, dependendo de como for a recuperação dele, Coronado. Então, esses caras que jogaram hoje, muitos deles vão jogar sábado também, e a atenção no sábado tem que ser redobrada. Vale lembrar que, por mais que seja um jogo de 3 pontos só, perder, ganhar ou empatar faz parte do jogo. A gente sempre fala isso aqui. O que não pode é o time passear em campo, como foi na Venezuela, como foi em Guayaquil, como foi um time perdido hoje por grande parte do jogo hoje, mas hoje eu acho que é muito mais desentrosamento do que passar em campo. Acho que hoje pesou muito mais isso. Mas enfim, ter atenção total, porque depois a gente não viaja, né? Nós vamos ficar em São Paulo, então joga sábado em Barueri. Depois na quarta temos o Fluminense em casa no Brasileiro, que é pedreira, muita pedreira. Depois é o Sport em casa, que também vai ser pedreira. Então, essa viagem de hoje é desgastante, mas depois pensar que nós vamos ficar os próximos 10 dias aí, pelo menos, só jogando em casa, até mais se bobear, né? Só jogando em casa, então dá aquele gás máximo no sábado, porque vamos precisar. Tá certo? Então é isso. Amanhã devo fazer uma resenha com o Lucão, porque o Vladão vai viajar com a mãe dele, férias merecidas do Vladão, que ele está trabalhando recentemente e não está inscrito. Então amanhã devo fazer uma resenha com o Lucão. E é isso, rapaziada. Acho que por tudo que, pela circunstância, principalmente do jogo hoje, na maior parte do tempo, acho que é um ponto sim a ser valorizado. E a minha opinião, como eu falei, talvez eu vou ser muito achincalhado aqui, mas acho que o que aconteceu semana passada na Neoquímica Arena foi algo muito fora do normal. Né? Aquela noite que nada daria certo, estava todo mundo ainda gritando campeão, tanto a torcida, no campo também não correspondeu legal, falhas individuais, e são aqueles dias que nada acontece e faz parte, o futebol é assim, mas antes perder um jogo por agora do que, vamos supor que a gente classifique e perder umas oitavas, umas quartas de final em casa, né? Então, é um pontinho hoje para ser valorizado, que acho sim que nos mantém vivo
Quem sabe, pelo menos, se ficar muito complicado o primeiro lugar, pelo menos para a gente buscar a segunda colocação e para os playoffs, que eles chamam aí, né? Tá certo? Então, um grande abraço a todos e vai Corinthians!